Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ayrton Santos e vamos agora para mais um vídeo da nossa série Conhecendo o Novo Testamento. Hoje nós vamos aprender sobre o Evangelho de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, e você pode achar que ele é até pequenininho, mas tem muita informação e muito conhecimento por trás do Evangelho segundo escreveu Marcos. Bom, a primeira pergunta e a primeira coisa que nós devemos aprender é: quem foi Marcos? Você sabia que o nome dele era João Marcos? E só o fato de nós sabermos que o nome dele era João Marcos já nos fala muito sobre ele. João era um nome hebreu, Marcos era um nome grego. Então, nós entendemos que Marcos, ele era um judeu helenista. Ele era um judeu que tinha entendimento da língua grega, é isso mesmo. Então, muito provavelmente, isso facilitou ele escrever o Evangelho no grego koiné, que é a linguagem original do Novo Testamento. Eu vou passar aqui para você algumas informações interessantes sobre a vida de João. Primeira coisa, ele não era um dos 12 apóstolos. Talvez você fique pensando assim, mas nenhum dos discípulos se chamava Marcos, né? Da onde Marcos surgiu, de onde ele veio? Realmente, ele não era um dos 12 apóstolos. Você vai entender de onde ele surgiu e com quem ele aprendeu. Atos capítulo 12 vai nos dar algumas informações sobre Marcos. A Bíblia vai nos dizer, lá naquele episódio, quando Pedro ele foi solto milagrosamente da prisão, Pedro é visitado por um anjo e o anjo o liberta. Então Pedro vai até uma casa. Quando Pedro vai até esta casa e bate ali na porta, esta casa era a casa de Marcos, justamente. Era a casa de Maria, mãe de Marcos, onde a igreja se reunia em oração. Então, muito provavelmente, Marcos ele já conhecia o Senhor Jesus, já conhecia a história do Senhor Jesus, vamos aprender isso um pouco mais para frente, né? Mas ele estava ali já em Atos. A sua mãe, a sua casa era uma casa anfitriã, onde recebia a igreja do Senhor em Atos capítulo 12, versículo de número 12. Uma outra informação interessantíssima é que Marcos, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10, ele nos é apresentado como primo de Barnabé. Barnabé foi aquele discípulo que ajudou Paulo a se integrar na igreja. Barnabé também foi aquele discípulo que viajou, a primeira viagem missionária, junto com o apóstolo Paulo. E a Bíblia vai dizer que Marcos era primo de Barnabé. Marcos também estava na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. A primeira viagem missionária em Atos capítulo número 13, versículo número 5, nos mostra que Paulo e Barnabé viajaram para fazer a obra de Deus, para pregar o evangelho. E quem estava lá? Marcos. Marcos acompanhou Paulo, ou pelo menos até certo ponto, na sua primeira viagem missionária. E esse fato é um fato muito importante, é um fato muito curioso, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o propósito pelo qual Marcos escreveu o Evangelho. Como assim, pastor? A primeira viagem missionária, como eu falei para você, Marcos estava lá, só que ele foi até certo ponto. Capítulo 13, versículo 5, diz que Marcos acompanhava Paulo e Barnabé, como nós já aprendemos agora minutos anteriores. Só que Marcos ele abandona Paulo e Barnabé no início da viagem. Quando Paulo e Barnabé e Marcos na ilha de Chipre passam por algumas dificuldades, Paulo e Barnabé tentam pregar o evangelho. Um procônsul se converte, porém há levantes ali. O diabo se levanta de forma enfática, colocando dificuldades na viagem. Será que foi isso que fez ele desistir? Não sei, mas no versículo 13, a Bíblia diz que Marcos ele volta para Jerusalém. Ele abandona Paulo e abandona Barnabé na primeira viagem missionária. E esse fato é um fato muito, muito importante, porque lá no capítulo 15, quando Paulo e Barnabé resolvem fazer a segunda viagem missionária, voltando e confirmando e visitando as igrejas que foram abertas e implantadas na primeira viagem missionária, Barnabé ele tentou levar Marcos junto para poder
ajudar na obra missionária. Só que Paulo não gostou nada da ideia. Lá no versículo 36 até o versículo 41 do capítulo 15 de Atos, vai dizer que Barnabé tenta levar Marcos e Paulo ele rejeita, Paulo não aceita. Paulo foi mais duro e mais enfático. Por quê? Porque o álibi de Paulo é que Marcos havia abandonado eles na primeira viagem. Então não faria sentido, não era justo levar agora Marcos, João Marcos, pois ele poderia abandoná-los novamente. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que houve uma grande discussão entre os dois missionários, Paulo e Barnabé. A discussão foi tão grande que ambos se separaram. Barnabé, ele leva João Marcos junto com ele e volta justamente para Chipre, aquela ilha onde eles tiveram a dificuldade na primeira vez, no capítulo de número 13. E Paulo segue viagem com Silas. Por isso que no capítulo 16 tem aquela passagem, Paulo e Silas na prisão, enfim, Paulo não está com Barnabé por causa disso. Houve uma separação dos missionários por causa de Marcos. Paulo não aceitou que Marcos fosse junto naquela viagem missionária, porque Marcos o abandonou. E aí talvez você pense da seguinte forma: poxa, será que acabou então o ministério de Marcos? Então ele escreveu o evangelho antes e depois ele foi rejeitado por Paulo e acabou então? Não, claro que não. Com certeza Marcos amadureceu e Paulo, em alguns textos da Bíblia, como 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11, por exemplo, pede que Timóteo, quando fosse visitar Paulo na prisão, trouxesse Marcos, porque Marcos era útil e muito importante. Então você percebe que no decorrer da vida de Marcos houve uma evolução, um amadurecimento. E agora, quando ele é rejeitado no capítulo 15, lá em Atos, na segunda viagem missionária de Paulo, no meio do ministério de Paulo, já no final do ministério de Paulo, Paulo fala: Marcos é para mim muito importante, muito útil. Né? Em Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 24, diz também que Marcos tornou-se um cooperador de Paulo. Então essa situação que aconteceu lá em Atos capítulo 15, do 36 ao 41, ela foi resolvida. Houve uma resolução, mas por conta do amadurecimento desse discípulo tão intrigante chamado Marcos. Então houve o perdão de Paulo para com Marcos e as coisas se ajeitaram. Ele amadureceu e retornou a fazer a obra de Deus. Agora, algo muito importante. Como que Marcos escreveu o seu evangelho? A Bíblia ela nos dá evidências e a história também de que Marcos era discípulo do apóstolo Pedro. É isso aí, olha só. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 13. Pedro chama Marcos de filho amado. Então, esse relacionamento de pai para com filho muito provavelmente estava conectado ao discipulado. Então, Pedro provavelmente, com certeza, foi quem discipulou Marcos. Talvez naquele retorno, talvez quando Marcos retornou de Chipre ali para Jerusalém, então talvez foi nesse momento onde ele pôde se conectar mais com Pedro e ali Pedro pôde discipulá-lo. Estou apenas conjecturando, não há uma certeza de que foi nesse retorno dele que Pedro começou a discipulá-lo. Porém, para Pedro chamá-lo de discípulo amado, assim como de filho amado, perdão, assim como Paulo também chama Timóteo de filho, chama Tito de filho porque eram seus discípulos, então a Bíblia nos demonstra que Marcos foi discípulo de Pedro. Nós sabemos que existe a história da igreja, né? E relatos, livros, existem registros que foram deixados após o período apostólico, após o período dos 12 discípulos. E nesse período houveram os pais da igreja, né? Os bispos da igreja. E um dos bispos da igreja daquela época do primeiro século foi um homem chamado Papias. E esse homem, ele deixou uma frase registrada, esse bispo deixou uma frase registrada que confirma isso que eu estou falando para você. Ele disse o seguinte: Marcos tornou-se intérprete de Pedro e escreveu com precisão tudo o que ele se lembrava, não na verdade em ordem das coisas ditas feitas pelo Senhor. Então Papias diz que Marcos tornou-se um intérprete de Pedro. Então provavelmente
muitas das informações que é contida no Evangelho de Marcos foram recebidas de Pedro. Muitos dos ensinos foram recebidos de Pedro. Olha só que interessante. Algo interessante de nós observarmos no Evangelho segundo escreveu Marcos é que muito provavelmente lá no capítulo 14, versículos 51 e 52, Marcos, lá no Evangelho de Marcos, ele faz uma referência a um jovem que acompanhava Jesus de longe enquanto foi preso. Esse jovem acordou, ao que deu-se a entender, que acordou no susto, acordou cedo, enrolou-se num lençol. Os guardas o perceberam, tentaram prender Marcos e ele fugiu, largando o lençol, fugiu nu. Muito provavelmente, estou falando aqui Marcos, muito provavelmente esse jovem seja ele, não é? Porque como que alguém poderia relatar essa história se aparentemente esse jovem estava sozinho ali? Então provavelmente era dele que ele estava falando, o que coloca Marcos também dentro da história de Jesus. Enquanto Jesus estava na terra pregando e ensinando, provavelmente Marcos o acompanhava, em algum momento passou a acompanhar Jesus Cristo, tanto é que a sua mãe cedia, a sua casa em Atos 12:12 para que a igreja se reunisse e ali orasse. Qual o propósito do Evangelho de Marcos? 2 textos em Marcos nos chamam a atenção e eu quero chamar a sua atenção para eles. O primeiro é Marcos capítulo 10, versículo de número 45, que fala que Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Que Jesus veio como um servo. Outro texto também muito marcante do Evangelho de Marcos é Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então é um versículo muito conhecido. Então Marcos 10:45 coloca Jesus como um servo. Muito embora nós percebemos isso também nos outros evangelhos, mas no Evangelho de Marcos nós percebemos um evangelho muito ativo, milagre após milagre e coisas acontecendo uma atrás da outra. No primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, já vários milagres são citados, muitos milagres já são citados num único capítulo, mostrando Jesus se compadecendo das pessoas, se compadecendo do povo, sendo servo. Aquele que era Senhor tomou a forma de servo. Isso é muito interessante porque o Evangelho de Marcos vai apresentar Jesus como o servo sofredor que veio sofrer por amor ao ser humano, por amor ao homem. E Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ora, não foi ele que deu para trás? Não foi ele que desistiu de ir, que deixou o ide? E agora, quando ele escreve o seu Evangelho, ele fala: vão, ide. Então, nós percebemos que Marcos ele aprendeu a lição, não é? E agora está nos ensinando a fazer aquilo que por um momento ele desistiu de fazer. Outra tônica muito importante do Evangelho de Marcos é o discipulado sacrificial. É interessante, né, essa colocação. Porque nós vemos em outros evangelhos Jesus dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me e tal. Só que no Evangelho de Marcos, em Marcos 8:31, Marcos 9, do 31 ao 32 e Marcos 10:32, nessas 3 referências, Jesus fala basicamente a mesma coisa. Ele repete a mesma coisa. O que Jesus repete? Ele repete de que ele era o Filho do Homem e convinha que ele sofresse, que fosse crucificado, que fosse humilhado. Jesus, ele relata nessas 3 passagens que eu citei para você, que ele iria até a cruz e que a cruz traria sofrimento. Então, quando nós lemos lá em Marcos, capítulo 8, do 35 ao 38, Jesus falando que convém que o discípulo negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga, veja que esse discipulado, Jesus fala: olha, assim como eu sofri, e Jesus fala isso 3 vezes, aliás, assim como eu vou sofrer, assim como eu não rejeitei a cruz, não rejeitei o sofrimento por obediência ao Pai, também o meu discípulo tem que sofrer, também o meu discípulo precisa negar a si mesmo,
não é? Tomar sobre si a sua cruz, abrir mão da sua vida, né? Para que tenha a vida verdadeira. Então, quando Jesus dá essa tônica mais forte, essa tônica maior ao seu sofrimento, ele está lembrando que os seus discípulos também passarão por isso. Da mesma forma e do mesmo jeito, devemos abrir mão da nossa vida para podermos servir ao Senhor. Isso é uma baita de uma lição. Porque, mais uma vez, lembrando que Marcos voltou atrás, mas agora ele está dizendo, ele está reforçando em seu evangelho, assim como Cristo sofreu e não desistiu, nós também não podemos desistir diante do sofrimento, lembrando que o discipulado de Cristo, o discipulado do evangelho, ele requer renúncia, abrir mão de si mesmo, da sua vida, da sua vontade e muitas vezes até mesmo dos seus sonhos para viver o propósito de Deus na sua vida. Quais as lições aprendidas com Marcos e o Evangelho de Marcos? Bom, a primeira delas é que mesmo quando desistimos de algo na obra de Deus, nós podemos voltar, nos arrepender e fazer algo grande para Deus, assim como Marcos. Veja que Marcos ele escreveu um dos 4 evangelhos. Lógico que bem depois da sua vida, quando estava mais maduro, mas ele errou no começo e acertou muito no final. Quantas pessoas começam bem e terminam mal, mas Marcos, ele desistiu. Ele parou por um momento, lá em Atos capítulo 13, ele desistiu por um momento, voltou para trás, o que gerou até uma repulsa por parte do apóstolo Paulo no capítulo 15, versículo 38 de Atos. Mas Marcos, ele voltou atrás, se arrependeu e fez algo grande para Deus. Talvez você olhe para a sua vida hoje e a grande tônica da tua vida é a desistência. Talvez você desistiu do evangelho, desistiu da tua fé, desistiu do teu chamado e veja o que esse homem fez através da graça e da misericórdia de Deus. Então é possível sim nós fazermos coisas grandes pela graça e misericórdia de Deus. Que lição maravilhosa. Outra coisa que nós aprendemos é que Marcos ele aprendeu com os seus erros. Ele disse que nós devemos ir, mas ele desistiu, só que ele aprendeu com o seu erro e está dizendo, olha, eu errei lá atrás, eu deixei de ir, mas agora eu sei que eu tenho que ir, eu tenho que pregar o evangelho. Eu aprendi que o discipulado requer renúncia, não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. E também nós aprendemos que de um desistente se tornar alguém, um desistente pode se tornar alguém extremamente útil para Deus, né? Mesmo que você tenha desistido e você carregue essa acusação, vá aos pés da cruz, peça perdão ao Senhor, volte, faça coisas maravilhosas sendo usado pelo Senhor. Aprenda com seus erros, volte de onde caiu, se levante, faça algo grande, faça algo maravilhoso. Deus abençoe tua vida, espero que você tenha aprendido bastante com esse vídeo curtinho, espero que você tenha aprendido, acompanhe as referências que vão aparecendo aí no vídeo e por favor, eu peço a você, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o joinha aí no vídeo, curte por favor, porque nos ajuda, faz o YouTube entender que esse conteúdo é importante e outra coisa muito importante também é que você deixe o seu comentário. Se você aprendeu, deixa aí nos comentários o que você aprendeu, o que você não sabia e você ficou surpreendido de aprender com esse curtinho vídeo aqui da nossa série Conhecendo o Novo Testamento. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.